Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa cafeteria, junto com a Suprema Bet. O cara que eu vou apresentar hoje, deixa eu ver como é que eu faço. Campeão olímpico, 1992, em Barcelona. Campeão olímpico em Atenas, 2004. E ele começa a me cutucar aqui agora, dizendo, olha, eu preciso ir embora em 1h30, pelo menos. 1h e meia, não dá para ficar mais do que isso no estúdio. Então, gente, não vai dar tempo. Eu anotei aqui, mas não vai dar tempo. E eu quero fazer uma confissão também. Esse cara que eu vou entrevistar hoje é o maior que eu já entrevistei em toda a minha carreira. 43 anos. É o maior vencedor que eu já entrevistei. E eu não estou fazendo média, não. Eu estou falando de fatos. E a gente vai falar sobre isso na entrevista. E se eu não conseguir falar tudo em 1 hora, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para conhecer de perto esse cracaço! Maurício! Você já começou pelo amor de me Deus. Emocionando, falando essas palavras aí. Que honra, que Mas bacana. não dá para introduzir você numa entrevista, Liga Mundial, tudo, Mundial, pô, Superliga. Quantas Superligas você ganhou? Ganhei Superliga de vôlei, ganhei 7 bicampeões, enfim, foram dá, cara. Não dá. É muita coisa. Fui pro Hall da Fama Mundial, enfim. Melhor do mundo. 3 vezes. Melhor levantador do mundo, melhor jogador do mundo, que são coisas diferentes. Né? Completo. Que bacana. Pô, já. Obrigado, cara. Você me quebrou, velho. E aí, quando a gente ainda fala dele, né, pô, a Olimpíada, o ouro, aquele ouro de 92, cara, aquilo... É muito marcante, né? Foi um diferencial, né? Foi uma coisa que mudou a vida não só minha, mas de muitas pessoas, né? Então isso é muito bacana que aconteceu naquele momento. Estou emocionado de verdade, por Deus do céu. Que coisa boa, olha que delícia. Olha, bacana. Olha, eu posso falar até de Seul, mas deixa eu começar aqui, Barcelona. Vocês viajaram para a Espanha para disputar aqueles jogos, Maurício, com que expectativa? Na verdade, Pietro, foi uma seleção que eu tinha estado na Olimpíada de Seul, né? Com aquela geração de prata lá, que tinha Xandó, Renan, Montanari, Mauri, uma geração William, boa, aquela coisa. E aí eles foram meio que parando, assim, e aí começou a chegar essa geração, né? Que era eu, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Carlão, enfim. E aí a gente tinha uma responsabilidade muito grande também de estar ali representando aquela geração que tinha mostrado o vôlei para o mundo, né? Então a gente foi com uma expectativa de fazer um bom campeonato, na verdade, porque o nosso Deus sabe o que faz também, a gente acha que a gente vai de um jeito e aí outras coisas acontecem, porque aquela geração muda o rumo, aquela geração estava sendo preparada para arrebentar e para ter uma casca melhor de experiência, talento que todo mundo ali sabia que tinha, mas que a gente se dedicava bastante, para a Olimpíada de Atlanta. Era para 96? 96. Mal sabia que aquela geração não foi tão bem em 96. Aí chegando em 92, como você falou, nós queríamos fazer um bom papel. Ficar ali entre os 4, buscar, jogar bem, porque era muito jovem. Marcelo Negrão na época tinha 17 anos. O Negrão... Tandy, Giovanni, Paulão, Tandy, Carlão, era muito Quem jovem. Que vinha? O Amauri vinha mais? Ele foi junto conosco, o Zé Roberto levou ele também, naquela geração de prata, que eu acho que foi uma grande cartada dele também, porque precisava... Ele junto com o grupo. Porque precisava de alguém mais experiente, alguém que segurasse essa volúpia muito grande, da garotada. Eu acho que ele foi bem assertivo nesse momento, o Amauri esteve conosco também, campeão olímpico conosco também, tinha o Jorge Edson, o Carlão, pessoas muito bacanas. Timaço. Então é isso, nós chegamos lá... E o Zé Roberto Guimarães. E o Zé Roberto também muito jovem, ele foi campeão olímpico, é o técnico mais jovem, né, ser campeão olímpico com 38, 39 anos, ele foi campeão olímpico. Então foi uma surpresa para todo mundo e foi uma surpresa para nós também. Nós saímos daqui, como você falou, com essa expectativa. Aí chegando lá, as coisas foram acontecendo, Preto, sabe? Tipo, a gente foi criando essa casca, criando um time dentro da Olimpíada também. Eu acho que foi muito importante também isso, que a gente, chegando lá, a gente
como todo mundo sabe, tem os jogos da chave, e você, depois da chave, os jogos da chave, você classifica entre os 4, depois tem o cruzamento olímpico, primeiro contra o quarto contra o primeiro da outra chave, segundo, terceiro, enfim, assim vai. E nós ficamos em primeiro lugar da chave, Mas jogando bem. Vocês perderam quantos sets? 1-7. Durante... E assim, e as coisas foram acontecendo. Nós fomos ganhamos de Cuba, ganhamos da Holanda, ganhamos da Rússia, antigamente, né? Antiga Rússia. Ganhamos e fomos ganhando no mundo. E o time jogando bem. Pegou mais quem? Pegou Argélia e Estados Unidos foi na semi. Foi o jogo mais difícil. Foi o mais difícil. Foi mais difícil. Mais difícil que a final. Foi mais difícil que a final. Foi o jogo mais tenso. Mais tenso. Para você também foi. Foi o jogo mais difícil. Foi o jogo mais difícil em todos os sentidos, né? Porque eles estavam vindo de um bicampeonato olímpico, os Estados Unidos. Voavam. E aí o time ele foi jogando, foi criando, e a gente jogando, mostrando para o mundo um voleibol diferente, com uma velocidade muito grande, para quem é um pouco leigo do vôlei, todo mundo tem uma primeira bola ali, uma bola mais rápida, só que nós viemos com 2 primeiras bolas rápidas, bola do fundo meio, bola na ponta e acelerando a bola da entrada. E com uma velocidade muito grande. Então, surpreendeu o mundo com a nossa velocidade e a forma que nós estávamos jogando. Então, acho que isso que foi o grande diferencial. E aí nós chegamos na Olimpíada, e, enfim, ficamos em primeiro ali da chave e fomos pegar o 4º lugar. E quando você joga o primeiro contra o 4, é um dos jogos mais tensos da Olimpíada, porque é um divisor ali. Você ganhou, você está disputando medalha. Você perdeu, você está fora. Volta para casa. E acabou, você perdeu medalha. Não tem nada. É o que aconteceu conosco em 2000. Foi também, depois nós vamos chegar lá. E aí, jogamos contra o Japão, ganhamos 3-0. E aí pegar os Estados Unidos. Bicampeão olímpico, um time muito difícil. Taticamente, eles jogavam muito bem, tecnicamente muito afinados. Mas não tinha a velocidade do Brasil. Não tinha. No jogo deles. Não tinha. Era diferente. Era diferente. Só que daí a gente foi para lá. Daí, meu Deus, eu desesperado. Falei, caraca, porque se você está numa semifinal e você vence, você já está com uma medalha olímpica no peito. Botou uma no peito. E aí que foi o grande lance. Então, mas ali se satisfaziam com isso? Com o que já tinham feito na fase de grupos? Eu vou te contar que no primeiro momento eu falei, cara, se a gente ganhar esse jogo, medalha no peito, voltar para o Brasil com uma medalha no peito, cara, vai ser demais, porque nós saímos daqui achando que queria fazer um bom papel. Bom campeonato. Vai estar bom. Mal sabia que a diferença é muito grande entre o prata e o ouro que nós vínhamos no futuro vencer. E aí jogamos contra os Estados Unidos. Primeiro set perdemos 15-13, na época era uma vantagem, enfim, que não acabava nunca. Não acabava nunca. Só sabia a hora que começava, não sabia a hora que terminava. E aí, perdemos o primeiro set, eu fiquei desesperado. Tem cenas assim, o Zé Roberto me puxando pelo braço, calma, você está desesperado, calma. E eu estava muito nervoso mesmo. E a partir dali ele... Você tem que ser o cérebro do time, porque o levantador, na minha posição, você é o cérebro da equipe, né? Tem o técnico e, na verdade, nós somos o técnico dentro da... O representante dentro da quadra. E se eu me perder ali, fica complicado, né? Só que eu também era muito jovem, 23 anos, querendo, sabe, aquela coisa toda. Aí eu me acalmei, Deus, sabe, colocou a mão na minha cabeça ali e a gente conseguiu colocar tudo que nós havíamos treinado, vencemos a partida. E aí foi uma alegria muito grande, cara, sabe aquele alívio? Cara, nós somos medalhista olímpico, nós somos, uma medalha de prata. Botamos um bronze no peito. Não, uma prata, porque a gente passou pela semi. Perdão, indo para a final. Já botamos uma prata no peito. Mas e aí, para trocar essa medalha? Então, e aí o que acontece? Daí tem várias coisas, que nem nós, na chave, nós vencemos a Holanda 3-0. Lá atrás. E aí o técnico, é um time muito bom também, o time da Holanda, e o técnico disse, depois falou, a gente queria pegar o Brasil, porque nós não vamos perder do Brasil 2 vezes, eu não sei como a gente vai perder para o Brasil, infeliz. Aí nós fomos... Pedro, você acredita que eu fui para essa final tranquilo, sabendo que nós íamos ganhar? Não sei se eu fui nem irresponsável, se eu fui o quê, porque o time estava tão na minha mão... Posso falar? Irresponsável. Porque o time estava era uma decisão, cara. Era uma decisão olímpica. Depois que eu fui entender o feito que nós tínhamos feito, sabe? E aí,
Cara, e aí a coisa fluiu, vencemos a Holanda Mas você 3-0. passaram essa tranquilidade durante o 3-0, jogo. cara, vencemos 3-0, o time tava, eu tinha o time na mão, o time tava Azeitado, tava muito bem, e foi fácil o jogo da final. Foi fácil em relação ao tudo que nós... Até chegar lá. Mas agora a gente fala que foi fácil, mas até então, né, essa... É verdade, fizeram aparentemente fica fácil. É isso, né? E foi espetacular, né? Aí foi a consagração daquela equipe, uma consagração que eu acho que é uma equipe que ficou marcada para o resto da vida, é uma equipe que ficou marcada, um título que ficou marcado. Nada vai acontecer em relação ao sucesso, ao boom que foi o voleibol, porque depois, a gente vai conversar aqui, eu fui campeão de novo olímpico, mas nada supera aquela emoção e o que se transformou o Brasil naquele momento. Pedro, a gente chegou no Brasil, quando nós voltamos ao Brasil, nós fomos escoltados pela Força Aérea. Isso. Chegou na Olimpíada, no aeroporto, invadiram o aeroporto, e aí a gente não podia sair, não conseguia... Virou uma bitomania, meninos de ouro, bitomanias, Pietro. Você viveu isso. Lógico. Foi uma coisa assim... Primeira medalha de ouro do esporte coletivo é verdade. do Brasil. Então é uma coisa que... E foi muito marcante. As pessoas até hoje, sabe, falam assim, porque foi uma vitória muito emotiva e muito emocional, e todo mundo sabe onde estava naquele momento, sabe? Foi tão marcante afetivamente... Porque, assim, eu tenho na minha cabeça alguns momentos assim que foram marcantes para o povo brasileiro afetivamente. Foi a nossa vitória, que todo mundo me encontra e fala, cara, que viveu aquilo lá. Eu sei onde eu estava frio no Brasil, era um domingo, eu estava na casa da minha avó, estava na casa da minha mãe, meu pai não perdia, eu fui, eu vibrei. Então, isso foi marcante. Uma coisa muito marcante. E... Infelizmente, a morte do Senna também, eu acho que tem uma coisa que também é muito marcante, que todo mundo sabe onde estava quando recebeu a notícia e viu aquele negócio. Então foram fatos, né, que aconteceram históricos, eu acho que do esporte nacional, e eu estar participando daquilo, entendeu? Então foi espetacular tudo que a gente viveu. E nada vai superar aquela nossa vitória. Maurício, eu posso fazer uma entrevista com você aqui, discutindo muita coisa, e eu gostaria de discutir sobre tudo com você, mas evidentemente que, como eu já mencionei aqui no começo, o cara é tão grande que não vai dar tempo, só se eu fizer 2 programas. E se ele me der a honra de, num outro dia, fazer um segundo programa, vou combinar com você. Num outro programa, a gente discute todas as questões técnicas do jogo do vôlei dentro da quadra. Hoje eu quero discutir essa plástica toda de conquista. E você me falou ainda para o lado técnico, então, já que eu não vou entrar nessa seara, você falou de um time muito rápido, né? Aquele time de 92 que vocês jogaram a Olimpíada. De onde que surgiu esse treino, esse trabalho, essa sacada de fazer aquela equipe daquele jeito, rodar tão rápido daquele jeito? A sacada os méritos total do Zé Roberto, nosso técnico. Zé Roberto. Ele teve essa ideia, enfim, ele teve esse insight, porque se você buscar, nós tínhamos assim, algumas posições que eram definidas, né? Que eram eu levantando, o Marcelo Negrão de oposto, e no meio, né, na ponta, o Tandy Giovanni. O Carlão, na minha opinião, eu já falo para ele, já falei para todo mundo, é o jogador mais completo que eu joguei. O Carlão? O Carlão. Porque é um cara que ele bloqueia muito bem, ele saca muito bem, ele defende muito bem, ele tem raça, ele ataca bem, ele tem todos os fundamentos bons. Se você falar para mim, quem é o melhor bloqueador que você já jogou? É o Gustavo Endres. O melhor atacante, Marcelo Negrão. O melhor líbero, Escada. Melhor ponteiro, Giba. Na época não tinha líbero, né? Na época não tinha líbero. Mas o melhor jogador, mais completo, era o Carlão. E o Carlão, ele fazia todas as funções. Ele atacava na ponta, no meio, na saída, atacava do fundo, sacava. Ele tinha que jogar. De alguma forma, ele tinha que jogar. E aí, tinha o Paulão no meio. E aí ele colocou o Carlão na diagonal do Paulão, só que se você buscar os jogos, o Carlão ele não ficava quase no meio bloqueando. Quem bloqueava pelo meio era o Marcelo Negrão. Negrão no meio, o Carlão na base, depois eles mudavam. Então eu acho que a grande sacada foi o Zé ter
pensado nisso, porque não era uma coisa muito assim tradicional, sabe? O Carlão vai jogar no meio, vai atacar pelo meio, ele não, ele atacava pelo meio, pela ponta e pela saída. O Marcelo Negrão também, ele tinha uma habilidade muito grande, ele atacava pelo... O Marcelo Negrão, como oposto, com uma coisa que não existe mais hoje, ter essas funções de atacar a bola rápida. O Marcelo Negrão atacava tempo frente, chutada de meio, tempo saindo atrás. no meio com você. Então, eu acho que isso foi a grande sacada dele. E ele fala, cara, que eu tinha habilidade ali para poder entender isso tudo. Mas só por isso funcionou. Só por essa razão. Por isso que a gente está falando do seu tamanho, cara. Esse cérebro do time. Eu consegui administrar bem isso tudo dentro de quadra, né? Então, isso que foi Mas isso surgiu nos treinamentos? Surgiu nos treinamentos e preparo? Foi assim, cara, foi impressionante. Nós tínhamos naquele ano de 92, hoje é VNL, mas temos a Liga Mundial. E sempre tem, a Liga Mundial é um campeonato antes do campeonato mais importante do ano. Todo ano tem. Então tem Mundial de 4 em 4 anos, mas tem a VNL, é a Liga Mundial todos os anos, que é uma preparação, enfim, que nós ganhamos muitas vezes esse campeonato. Nesse ano da Liga Mundial, aqui no Brasil, o Zé Roberto ele fez essa modificação, essa tentativa. E fomos bem. Eu acho que então. E aí a gente surpreendeu o mundo porque ninguém sabia como nós estávamos jogando, porque foi muito rápido. Não foi uma coisa que nós vínhamos treinando há 2, 3 anos. Encaixou. Entendeu? Encaixou, boa. Sabe? Encaixou. E aconteceu naquele momento, naquela hora. Deus falou, cara, é assim que tem que jogar e vai. E aperfeiçoou durante as Olimpíadas. É isso aí. É isso aí que a gente. Porque foi melhorando a cada jogo. Foi melhorando a cada jogo. Por isso que eu te falei que chegou na final, absurdo. nós estávamos muito seguros do que nós estávamos fazendo. Muito seguro do que nós estávamos fazendo. Então, foi espetacular. É um case de sucesso. Foi um case de sucesso. Você deve fazer um monte de palestras, o Pedro já fez, falando especificamente de 92, aquele time, né? Eu acho que eu falo disso, de 92, falo das nossas decepções também, depois futuro, porque, como eu já falei para você, era um time sendo preparado, praticamente o mesmo time sendo preparado para Atlanta, e que não deu certo. Mas aí são outras questões que aconteceram, e é isso que é importante. Eu tenho um palpitezinho. Óbvio. Eu tenho um palpitezinho. Posso falar? Deve. Será que eu vou te ofender? Não. Vamos lá. Vaidade? Total. Ego e vaidade total. Então vamos voltar de novo. Então, pera um pouquinho. Então, 92, a relação era outra. Era outra, porque eram talentos. Depois a gente percebeu que todo mundo era muito talentoso, jogando com um único jogador que era o conjunto, o time, tudo. 92 ganhamos tudo, 93 ganhamos tudo, aquele time. Só que daí, totalmente, eu acho que essa preparação desse ciclo olímpico para Atlanta não foi igual aos outros anos. E todo mundo se perdeu ali. O que foi diferente, Maurício? Vaidade, já inserindo a vaidade ali atrás. E eu incluo isso completamente, viu? Porque quando nós voltamos, nós viramos popstar. E aí nós não tínhamos mais tempo, de repente assim, ou foco para treinar. Porque nós éramos álbum de figurinha, ator de novela. Procurados para tudo. Todas as revistas, todas as televisões, todos os programas. E aí o promoters foco, atrás, o tempo tudo, nós não podíamos sair na rua, que comercial era também. Comerciais. E aí, Zé, a gente pode fazer, posso chegar meia hora atrasado, tá bom, Mas não pode, cara, porque o que mais nós... Não, mas aí não é só vaidade, aí é vaidade, compromisso. Vaidade é outra coisa, né? Perda de foco, vaidade completamente. É você falar, vamos tirar foto, vamos ficar mas eu acho que também um pouco de vaidade, de ego, um querendo aparecer mais do que o outro. Eu falo, eu me incluo nisso também, viu? Não é que o ser humano é assim, sabe? É vaidoso, tem esse ego, e aí um querendo aparecer mais que o outro, um querendo ganhar mais dinheiro que o outro, um querendo fazer mais que o outro, as coisas acontecem, mas sim, por osmose, ninguém fazendo isso por maldade. Era inevitável? Era inevitável, cara, porque porque o grupo era melhor do que o de 92? Era. E aí nós nos perdemos, era, mais experiente, melhor, totalmente, enfim. Mas isso, eu acho que, é claro que nós sofremos,
Por isso que eu acho que você falou para mim, né, que eu já ganhei muito, eu fui um Você super tudo, vencedor. tudo, Mas eu poderia ter ganho mais ainda, viu, Pedro? Poderia ter ganho. Verdade, eu poderia ter ganho mais. Não cabe mais no bolso. Porque se eu tivesse essa consciência, mas isso é o ser humano, né, cara? E aí a gente caiu. Caímos ali em Atlanta, né? em Atlanta, ficamos em 5º lugar, perdemos Como é que ali foi esse no. tombo, hein? Foi muito ruim. Nós até entender o porquê, qual foi o motivo. Em que momento vocês perceberam que a coisa não estava caminhando? No próximo, só no outro No ciclo início? olímpico. No outro ciclo olímpico. Não, mas eu digo entendeu. dentro da competição. Primeiro jogo, segundo jogo. Eu acho que. Já perceberam? Eu acho que já percebemos durante a Olimpíada que nós já não tá, estávamos tão bem, nós não estávamos focados. E o que está acontecendo? Vamos embora, vamos tentar, vamos coisar. E a coisa não ia, sabe? E aí a gente viu que. Porque a Olimpíada não. Realmente você não treina no ano da Olimpíada. É um ciclo olímpico, é uma preparação, você tem que estar preparado. E essa preparação nossa não foi tão boa quanto nós tínhamos que ter feito. Não é satisfatório. Não é satisfatório. Então a gente tomou. Então, sabe, é o ser humano. Eu entendo isso, vi isso que aconteceu. E aí começou mais um ciclo. E aí alguns saíram, foram para a praia, que o Tandy e o Giovanni foram jogar vôlei de praia. E eu continuei, e aí nós fomos para a Austrália, né, para Sydney. Sydney, 2000. Mas peraí, vamos voltar mais um pouco? Vamos. Tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui no programa, e é difícil encaixar você dentro desse quadro que eu quero fazer. É difícil. Porque são tantas conquistas, é tanto sucesso do Maurício, gente. O maior levantador de todos os tempos do vôlei mundial. Do vôlei mundial, e ele sabe disso. Pode até ficar constrangido, mas ele sabe que isso é fato. Então eu quero agora sair um pouco dessa nossa realidade, da sua história, e eu quero entender o que eu faço com todos os atletas que passam por aqui. Quando foi que você sacou na sua vida, criança, que você ia ser jogador, atleta? E o primeiro sonho era vôlei? Era outro esporte? Alguém na família jogava? Algum amigo, algum primo? Como foi que você se lembra? Preto, eu tinha tantos anos quando eu peguei pela primeira vez uma bola de vôlei e achei que seria jogador. Tá. Eu sempre fui um moleque esportista, assim, sempre gostei muito de esporte. Desde quando eu me lembro na minha infância, eu jogava futebol, eu nadava, eu jogava basquete, no círculo militar em Campinas. Assim, eu era menino de clube. Então eu ia final de semana e jogava e gostava. Você nasceu em Campinas? Nasci em Campinas, e aí no Círculo Militar em Campinas, estava lá. E eu joguei futebol, eu fui federado na natação, fui federado em basquete. E aí com 14 anos... Você nadou mais do que o Phelps? O Phelps foi uma brincadeirinha aqui antes. Aí, Pietro, em 82 o Brasil foi vice-campeão mundial com aquela geração de Xandó, Renan, Montanaro, do vôlei. Aí eu olhei aquilo, começou a aparecer na televisão, olhei e falei, caramba... Vôlei, deve ser legal. Quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14. 14 anos. Viu pela TV. Eu vi pela TV. E aí, puta, acho que deve ser legal, cara, vamos ver. Aí, vou tentar jogar vôlei. Porque eu gostava do esporte, sempre gostei. Tá. E aí eu fui do Clube Fonte São Paulo. E aí, lá onde tinha vôlei masculino, eu falei, cara, eu posso jogar, posso treinar, não sei o quê, não tinha peneira. Falou, treina aí. Aí comecei a treinar, aí detectaram em mim um talento. Falou, puta, esse moleque... Tem vocação. Vocação. Joga direitinho, entendeu? E eu gostei da modalidade. Eu achei que o vôlei... Para levantador, não. Fazia tudo, Fazia né? tudo, Fazia tudo. Mas eu gostei da modalidade. Falei, cara, como eu já tinha passado por outras modalidades, eu já comecei a jogar vôlei. É legal jogar vôlei, comecei a jogar vôlei. E a partir dali eu falei, acho que eu vou começar a jogar vôlei. Aí eu joguei com 14, 15... 16, tudo no Clube Fonte São Paulo. Aí eu fui federado, fui campeão paulista. Eu lembro de você no Banespa. Então, eu vou chegar aí. Nós vamos chegar lá. Aí eu fui, 14, 15, 16, 17, campeão paulista. Aí eu fui para uma seleção paulista, seleção brasileira. Tava crescendo. Aí tava crescendo. Aí com 17 para 18... A Telesp aqui na antiga, teve um time na Telesp aqui, uma época que montaram um time, me chamou para vir jogar. Falou, eu vou. E eram assim, não tinha tanto dinheiro, e eu falou, vou chamar eles para vir jogar. E eles me convidaram. Parceria
Olímpicos não, estou enganado. Depois virou Olímpicos. Depois. Depois virou. Você tá falando... E aí a Atlético me chamou, falei, mas eu não tinha categoria de base. Aí eu falei, cara, mas eu quero você jogando no adulto. Então já com 17 anos eu comecei a jogar no adulto e jogando na Atlético. Aí eu me destaquei, entendeu? Daí eu me destaquei no Campeonato Brasileiro. Fomos vice-campeão paulista, perdemos só para a Pirelli, que tinha o Renan, o Xandó, o William. E aí, tem um moleque já me destacando ali. Aí eu fui pro Banespa, me convidaram para ir pro Banespa. Aí veio o Banespa. Aí eu fui pro Banespa. É onde eu me lembro de te ver pelo... Aí eu já comecei a ganhar dinheiro. Aí, tipo, a cada ano o contrato ia sendo melhor. Você já era profissional. Aí virei profissional. Aí eu fui pro Banespa. Aí eu joguei no Banespa durante 4, 5 anos. E aí, eu jogando no Banespa, já aí comecei a me destacar. Cada ano com um contrato melhor. E aí foi meio por osmose, cara. Eu falei, cara, acho que eu sou bom nisso. Acho que eu sou jogador. Acho que eu sou jogador. Aí nisso tudo... Parou de nadar? Parei de nadar. Aí nisso tudo, eu já... voltando um pouco, quando eu estava na Telesp, primeiro ano de Banespa, eu fui convocado para a Seleção Brasileira Adulta. Onde estava... Xandó, Renan, Montanaro, que eu admirava. Então foi tudo muito rápido. E com 19 anos eu fui para a minha primeira Olimpíada, em Seul. Seul 88. Na Coreia. E eu estava lá com aquela geração que eu admirava. Então foram 5, 6 anos assim. O meu sonho de ter visto eles na televisão, começar a jogar voleibol e eu já estar com eles e estar na minha primeira Olimpíada. Então você viu o Bernard dando jornada, não, joguei contra, fiz tudo. E aí assim que aconteceu, cara. Daí voltaram, daí eu fui para a seleção, daí 88, né, com aquela geração, voltei em 89, daí eu não parei mais de ir para a seleção brasileira. Aí minha vida foi... Aí eu falei, acho que eu vou ser jogador. Foi assim. Foi desse jeito, cara. Foi desse jeito, entendeu? Que legal. E assim, a minha família... O vôlei te achou? Eu acho que foi. Não foi? Acho que o vôlei te encontrou. Porque eu vi aquela geração lá, com o Luciano do Vale, o pessoal tudo mostrando. Falei, acho que deve ser legal, sabe essa... Eu comecei a narrar vôlei na Bandeirantes. Então... Na verdade, eu comecei a narrar vôlei em rádio. Né? Em rádio. Mas depois, quando eu assinei meu primeiro contrato com a Bandeirantes, que eu fiquei lá 15 anos em 2 passagens, e aí, dá para dizer que era a casa do vôlei. Casa do vôlei, era a casa do vôlei. Aí transmiti Olimpíada, transmiti tudo. Superliga. Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano, tudo. Pan-Americano. Tudo isso a gente conseguiu vencer também. E você em tudo. Em tudo, Em tudo. Ganhei tudo. Em tudo. Você ganhou tudo. Ganhei. Você jogou todas. Todas. E algumas vezes, assim, algumas vezes, assim, né? Foi muito bom. Então, a história é essa, de eu ter começado vendo os meninos lá, e aí me tornei um atleta. Quem era seu? Tinha ídolo? Você se espelhava, eu me espelhava no William, óbvio, porque o William era o levantador e aquela da minha posição, mas é claro que era um cara que eu admirava bastante, que falava, cara, um dia eu quero ser levantador da seleção brasileira. Quem é o levantador da seleção brasileira? O William. Só que você sabe disso, as características totalmente diferentes. O William é muito mais cadenciado com as bolas, eu com uma velocidade muito maior, né? Então, mas sim, com certeza era um cara que eu admirava e queria estar onde ele estava na seleção brasileira. Você foi o mote de mudar esse ritmo de velocidade da bola. Passando por você. É verdade, foi porque, porque eu tinha que jogar agora você fez até essa comparação de 2 jogadores espetaculares, o William e o Maurício. Porque, Pira, também eu busco assim na memória o voleibol da minha época, hoje também muito, ele estava ficando cada vez mais alto, sabe? Os levantadores tinham, que nem o levantador lá, o Blanger da Holanda tinha 2,4 m, o levantador tinha 2,4 m. E aí todo mundo muito alto, o meio muito alto, 2,5 m, o ponteiro muito alto. Você tinha quanto? Eu tenho 84. Mas você continua tendo? Você continua tendo, eu já não tenho a altura que eu tinha. E aí, cara, o Zé Roberto falou, cara, a gente tem que jogar na velocidade. E foi uma coisa que encaixou, né? Porque o Giovani na ponta, eu conseguia acelerar a bola para ele na ponta, ele tinha um movimento muito bom para atacar uma bola na ponta. O Marcelo Negrão com uma bola rápida, o Carlão, enfim, todo mundo, o Giba depois, no futuro, o Giba, o Dante, porque eu joguei com muitas gerações, né? Então eu passei por 5 gerações, foram 5 Olimpíadas, né? Então, a gente falou ali só da segunda, isso, né? Depois 92, tem a terceira, a quarta e a quinta. Sim, várias. Então, e aí eu tinha que jogar de uma forma. E o Brasil
era um time muito talentoso, mas não era tão grande, tão alto, então eu tinha que jogar na velocidade. Então eu tentava acelerar a bola de onde vinha. Onde você assistia vôlei? Por exemplo, você tinha a oportunidade de assistir jogos. O que era forte à época? A União Soviética, né? Rússia, Sempre foi na minha Polônia, época. Não, na minha época sempre Itália. foi. Porque assim, eu acho que Itália é muito forte. Muito forte. Era Você jogou na Itália? Joguei 4 anos na Itália, porque depois eu fui para a Itália, joguei 4 anos lá. A Itália é sempre muito forte. E depois a Itália teve um problema no sentido de que eles podiam colocar 4 estrangeiros e 2 italianos. Aí eles perderam a força na seleção brasileira. O campeonato continuou muito forte, mas os italianos eles não se desenvolviam. E aí depois começou a cortar, perderam espaço. Aí viram para 2 estrangeiros. Depois a Rússia começou a ficar forte. Então foi muito sazonal. As pessoas me perguntam também qual é a equipe mais difícil na sua época. Eu participei de um ciclo, 5 ciclos olímpicos, né? Então, no meu primeiro ciclo olímpico, os Estados Unidos era muito forte, que era aquele que a gente falou de 92. De prata. Não, em 92 era Estados Unidos ali. Aí, na minha geração de 92 ali, Holanda, Itália, Cuba, depois a antiga Iugoslávia também começou, que depois foi campeão. Sempre Estados Unidos muito forte, porque jogando muito bem taticamente. E depois a Itália começou a voltar. Então, foram muito sazonais, sabe? Esses nossos rivais em termos de seleção brasileira. Mas sempre com grandes potências aí mundiais. Que ano que você foi para a Itália? Você foi mais de uma vez, né? Eu fui mais de uma vez. A primeira vez eu fui em 92, fiquei em 92, 93. Depois eu fui em 2002, 2003, 2004. 92, 93. Sempre em Modena. Cantagalli. Isso aí, joguei com Cantagalli, Gianni de Cantagalli, Andrea Gianni, Andrea Zorzi. Nossa. E aí Cuba tinha o Despain, era muito difícil. Aprendeu mais ainda lá? Aprendi mais porque ainda? Quando você joga com os bons, né, você vai criando... Escola muito diferente, porque lá também é um campeonato muito forte. Você, se bobeasse, você, como campeão italiano, você podia perder para o último, porque o último colocado tinha um time bom também. Nível altíssimo. Claro que o campeão era melhor, mas ele tinha que jogar. Tinha que jogar para poder ganhar. Não é uma coisa, eu vou lá e vou ficar meia boa. Tinha que jogar. Ia lá, jogava, ganhava. Entendeu? E eu acho que isso é um campeonato forte, um equilíbrio nesse jeito. Que você está o tempo inteiro fora da sua zona de conforto, sabe? Você está o tempo inteiro querendo estar entregando o seu máximo, né? O seu talento. Porque, sabe, é um desperdício de talento se você não coloca para fora, sabe? Para mim, então, é isso. Então, a Itália... E depois acho que a Rússia também ficou um campeonato forte, por isso também, pelos estrangeiros que iam para lá, mas russo também sempre teve um vôlei forte. Polônia, hoje em dia tem uma seleção muito forte, hoje em dia é um campeonato bom. É bem sazonal tudo. O período que você teve na Itália, quando você chegou lá, um brasileiro, de um craque chegando, como é que você era encarado lá? Relacionamento, tinha ciúme? Ele sempre nos respeitou muito. Bem? Eu nunca tive problema, sempre teve um respeito muito grande, porque eu sabia que a nossa seleção era uma seleção muito boa. Eu fui para lá depois que a gente já tinha sido campeão olímpico. Isso. Então eu cheguei com um pouco de moral lá. Mas foi bom. Mas é muito legal, sabe? Foi uma experiência espetacular. Em termos de tudo, em termos de viver fora, outra língua, cultura, em termos de tudo, foi um crescimento muito grande. E que influência isso tinha quando pintavam na quadra Brasil e Itália? A rivalidade aumentava. Né? A rivalidade aumentava, a rivalidade tipo... Aí eles te conheciam? Já me conheciam muito. Muito bem. Muito bem, porque além de me conhecer, me estudando, né? Completamente, tendo um raio-x ainda do levantador ali. Coloca o pé para cá, levanta para sair, depois o pé para cá, levanta para cá. Ele olha e levanta. Então, eles tinham tudo isso. E aí, eu, com um período muito grande jogando no campeonato, então eu tinha que estar o tempo inteiro... me desafiando também de tentar fazer alguma coisa diferente, né? Diferente, mas dava certo. Você quer falar do tempo do Banespa? Quem eram os técnicos que você trabalhou? Moreno, foi espetacular. Cebola? Não, eu trabalhei com grandes técnicos. Em clube, Zé Roberto, Bernardinho. Em clube eu trabalhei com grandes técnicos. Eu comecei a trabalhar com o Murilo Amazonas na Atlético, depois eu fui com Josenildo, também me ensinou bastante, na época do Banespa.
teve o saudoso, que eu trabalhei no clube também e na seleção, com o Bebeto de Freitas, que esse para mim foi Bebeto um chegou grande... a ser meu comentarista. Não, ele foi um grande, para mim, um dos maiores. Baita professor. Eu tenho grandes técnicos, mas Bebeto, Zé Roberto e Bernardinho, que eu também, depois, no final da carreira, no último ciclo olímpico, trabalhando com ele também. Então eu tive sorte também, porque conseguiu... Claro que eu sei que eu tinha um talento, me dedicava muito, porque eu digo que se você tiver só o talento, ele se perde, cara. Porque achar que só com talento você chega em algum lugar, não é por aí. Então, mas eu consegui aliar, sabe, o talento que eles descobriram em mim, mas é a minha dedicação ao voleibol. Eu acho que amar o que você se faz, esse comprometimento, determinação, se dedicar ao que você ama fazer, você está o tempo inteiro ali, sabe, se desafiando, acho que isso é muito legal. E esses técnicos, eles tiravam muito isso de mim. Zé Roberto, Bernardinho e o Bebeto. Então, eu tive sorte também de ter grandes técnicos que conseguiram me colocar na linha. Qual foi o time mais forte que você jogou? Time de clube? Clube. Fala, pô, isso aqui... No Brasil. Foi o Banespa, porque foi uma... Da tradição, né? Foi uma tradição, nós ganhamos tudo também, só, sabe, fomos... Acho que no Mundial, que nós fomos vice-campeão mundial contra o Mediolano, o time da Itália. Mas ali foi uma química muito boa, porque nós conseguimos colocar gente experiente, gente nova. Tinha Montanaro, Amauri, o Léo, aí tinha o jovem, né? Eu, Giovanni, Tandy, Marcelo Negrão, então era uma química, mas a química deu muito certo, sabe? Com os jogadores jovens querendo um espaço e eles com uma tradição, sabe? Já sendo eles do que eles eram, né? Mostrando o mundo. Então, acho que essa química deu muito... E eu acho que o Banespa foi um time que a gente ganhou tudo também e foi muito prazeroso jogar. E tempo de TV aberta, né? Tempo de TV diferente. Aberta, uma mega exposição, né? Mega exposição. Isso era muito importante, sempre foi importante para o esporte, né? Foi muito legal tudo que eu vivi. E vamos lá para Sydney? Então, vamos Sydney. Temos que falar de Sydney. Sydney, tem Sydney e Atenas depois, né? Vamos lá, Sydney foi muito legal, o resultado não foi legal, mas o ciclo olímpico nós entendemos o que nós tínhamos feito em Atlanta, que o caminho não era aquele, que acho que a dedicação, o comprometimento tinha que ser diferente. Nós aprendemos e fomos para Sydney. Chegando em Sydney, nós tínhamos que voltar de novo a ter o voleibol que o Brasil acreditava, que nós apresentamos para o Brasil inteiro. Com correções possíveis do que foi 96. Totais. E aí nós fomos para Sydney. Chegamos lá, nós fomos muito bem na Olimpíada. Muito bem. O resultado não foi bom. Mas assim, na chave, nós ficamos em primeiro lugar. Saímos em primeiro lugar da chave, ganhando da Rússia, ganhando de Cuba, ganhando da Holanda, ganhando de todo mundo. Ficamos em primeiro lugar, jogando muito bem. E aí, como eu disse para você anteriormente, nós tínhamos um divisor de água, um jogo mais emocionalmente muito difícil na Olimpíada. É o primeiro contra o quarto. Nós saímos em primeiro, pegamos o quarto lugar da outra chave. Qual é a chance? Pedalar no quarto lugar. Para cima. Perdemos esse jogo. Aí que foi a grande decepção. E esse quarto lugar é um time que nós... Euforia? Então, eu acho que foi... Eu vou te falar. Porque é o seguinte, esse quarto lugar foi de um time que nós nunca perdemos. Nós nunca... Foi o time da Argentina. E nós nunca perdemos um campeonato até então, né? O ano passado perdeu. Um sul-americano para a Argentina. Então, dos 4 que estavam do outro lugar, era o time que nós teríamos que ganhar. Era o que... Vamos escolher a Argentina. Aí perdemos 3-1. Mas assim, e esse foi uma grande tristeza, uma grande decepção, assim, sabe? Porque durante a Olimpíada nós fomos bem, mas esse jogo quebrou a gente. Eu vi um cara saindo do foi ginásio, horrível. Eu estava lá no ginásio, eu transmiti esse jogo. Foi horrível. Aliás, foi o ano que eu mais aprendi dentro das minhas limitações do vôlei, confesso, mas foi o ano que eu mais aprendi, porque sabe quem era o meu comentarista? 2000? Um cara chamado José Roberto Guimarães. Aí, tá vendo? Ele era o nosso comentarista. E você falou agora da Argentina, eu me lembro exatamente a saída dele arrasado do ginásio e dizendo, eu não posso acreditar, poderia ter perdido para algumas outras seleções, mas não para a Argentina.
por vários motivos. Primeiro porque do outro lado tinham equipes, eles ficaram em quarto lugar, classificaram ali na Bacia das Almas. E aí, não era uma equipe muito forte, mas perdemos. É o jogo, né? E aí nós Tem perdemos. a rivalidade igual tem do futebol, grande. Brasil Tem e uma Argentina, rivalidade do grande. vôlei? A rivalidade grande Tem, sempre né? teve, mas a gente sempre ganhou. E é sempre... Só que, Rivalidade para eles. mas foi muito triste em relação a resultado, foi horrível. Ficamos acho que em sexto, sétimo, alguma coisa assim. Aí Passaram longe do pote. passamos longe do pódio, foi bem triste. Aí veio Vamos trabalhar o outro ciclo o agora. outro ciclo olímpico. Geral saiu da seleção, aquela seleção, e ficou só uma geração muito jovem chegando. Quem que chegou? Aí, pra não, montar? mas nesse ciclo já tinha o Gustavo Endres, que é um espetacular, o Giba, o André. Douglas. Já tínhamos uma equipe dessa geração que estava por vir na geração de 2001. E aí, a geração de 2001, nós chegamos, o Bernardinho veio, saiu do feminino, veio para o masculino, teve essa mudança. O Zé Roberto foi para o feminino. E foi muito bacana. 2001 ganhamos tudo, 2002 ganhamos tudo, 2003 e 2004. Nós fizemos em 2004 fomos campeões de novo, mais uma vez campeão olímpico. Mas essa química deu muito certo, porque foi uma geração com jovens. Foi mais ou menos como nós chegamos em 92. Era Giba, Dante, o Rodrigão, o Gustavo, o Serginho, que é um fenômeno. Fenômeno. Cara queridíssimo, né? Gênio. Queridíssimo ele, Ele né? é espetacular. Se vocês acham que ele é bom, ele é... É melhor do que a gente imagina? Como gente, né? como pessoa, como ser humano. Então, para mim, isso é o que a gente importa. sempre via esse respeito. Ser humano, como cidadão, porque tudo isso que eu falei, que a vida passa, e o que fica é o ser humano, o cidadão. E ele é isso, cara. Ele é importantíssimo para vocês dentro do grupo. Importantíssimo. Um cara que... exemplo de um cara que saiu e foi... Da favela, saiu buscando, usando o esporte como uma ferramenta para crescer, para ser alguém. Como uma escada. Boa! Mandou bem. Nossa, escadinha. Mas é isso. Daí aquela geração foi uma geração ótima, porque... E aí, todo mundo tinha na cabeça, sabe, Pietro, que assim, hoje também, tem até hoje. Hoje a seleção, depois foi campeão, depois de Atenas, teve Pequim, 2008, 12 Londres, perderam, depois 2016 ganhou, e Japão, e assim vai. Depois, na sequência das Olimpíadas, Pietro, o Brasil, ele sempre foi muito respeitado, porque tudo que a gente criou e que nós construímos durante esse tempo todo. E chega em todos os campeonatos, Olimpíada, Mundial, Pan-Americano, tudo, como um dos grandes favoritos. Tem camisa, né? Pode ganhar, pode perder, que faz parte do processo. Está perdendo mais do que ganhou, enfim, tá? Mas não perde mais pelo que nós vivenciamos naquela geração de 92, do ego, da vaidade. Todo mundo sabe que tem que trabalhar. Que tem que ter. Eles são sucessos, mas eles sabem. Acho que essa lição foi uma lição que ficou, sabe, Pedro? Que eu, infelizmente, passei, mas tínhamos que passar. Tinha que passar. Claro. Então, hoje, a seleção, a construção deles lá, pode ganhar, pode perder, enfim, isso faz parte do jogo. Mas isso eles sabem que a luta diária tem que existir, sabe? Que o vôlei é o mais coletivo de todos. Não adianta eu ser um talento, eu ser o melhor do mundo, o outro ser, mas precisa de um passe, de um levantamento, de um ataque. Então você vai ser vitorioso quando um time, o coletivo for forte. O coletivo for forte. Maurício, conta pra gente aqui como o Brasil é visto lá fora, a seleção brasileira. Com tradição, com respeito ou não, com medo. Como enxergam, né? Eu digo a prateleira de cima do vôlei mundial. Como é que vê o Brasil? Eu acho assim, tiveram alguns momentos e o Brasil hoje não está num bom momento em relação visto desse jeito. Hoje, acredito que não. Mas sempre foi, nós criamos isso, como você falou, nós criamos essa base de que todo o campeonato o Brasil chegava como favorito, pode ganhar, perder, mas estava ali brigando por medalhas, porque nós construímos esse legado de vitórias, que foi muito grande. Hoje, o Brasil, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele não está indo bem nas categorias de base. A base do infanto, juvenil, que nós pedalávamos, ganhávamos de todo mundo,
Hoje a gente já não está... O trabalho tem que ser melhor feito, sabe? Eu vejo isso. E isso reflete no adulto. Nós nunca tínhamos perdido um sul-americano adulto para a Argentina. Nós perdemos um sul-americano o campeão sul-americano hoje é a Argentina. Pela primeira vez perdeu na história. Diagnóstico está aí. É isso, sabe? Então eu acho que hoje o Brasil ele continua forte, como você falou, pela camisa. Sabe que se bobear, o Brasil está ali beliscando. Mas eu acho que poderia ser de uma constância e de um reconhecimento maior. A gente não pode perder isso. Mas porque vem que nem o último campeonato mundial ficamos em 17º, adulto. Na Olimpíada, a última Olimpíada, ficamos em 8º lugar. Então são colocações, posições que o Brasil nunca esteve. Mas isso não é perigoso, Maurício? Porque quando você sai de uma grande conquista e fica um gap, por exemplo... Não, é muito perigoso. Não é? É muito Porque perigoso. Porque você tem a garotada vendo, você virou exemplo para todo mundo. Quantos levantadores surgiram vendo o Maurício jogar? E se você pega aí um ciclo, 2 ciclos... Sim. Não é perigoso? Mas é muito perigoso, Pietro. Mas e como que a gente tem que fortalecer isso? Não é no adulto, é na categoria de base que você tem que começar a crescer. Está sendo feito entender. Isso? Então, é isso que eu estou te falando. Eles não estão tendo essa constância de vitória como sempre teve, como nós tínhamos, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Eu tenho que ter um olhar mais clínico para as categorias de base, sabe? Eu olhava isso porque eu acho que agora a gente vai demorar um pouco para a gente chegar naquele patamar que nós éramos, que foi criado. O estrago está aí, agora a gente vai ter que reconquistar isso, tudo de novo. Você está trabalhando com o vôlei. Hoje estou. Que contribuição você consegue dar para o vôlei? Para melhorar esse diagnóstico que você acabou de trazer? É assim, eu acho que esse é um trabalho muito bacana que hoje a gente está fazendo na cidade de Campinas, lá com o projeto do Vôlei Renata. Que ele não tem um pilar só visando o de excelência. Nós temos 3 pilares lá importantíssimos. Claro que a gente quer entregar resultado. Nós somos agora pentacampeões paulistas, 3 vezes já como finalista da Superliga. Esperamos agora representar bem isso. Eu acho que isso faz parte do processo dos patrocinadores, entregar os resultados, a audiência, entregar isso tudo. Eu acho que faz parte mesmo. Mas acho que vai além mais do que isso, sabe? O esporte. O trabalho de base, quando a gente cria também em todos os clubes, trabalho de base, tendo infanto, juvenil, dá a oportunidade desses meninos se tornarem atletas como eu fui, o sonho deles virarem realidade. Eu acho que isso é muito importante, a gente faz isso também. E o trabalho social, que eu acho que a gente tem também essa base do social, que é um pilar importantíssimo, usar o esporte como ferramenta de inclusão social para qualquer área. Então, acho que a gente faz isso também bastante lá. Nós temos essa preocupação, através do esporte, ajudar a comunidade. Nós não cobramos ingresso. Nós ajudamos com essa troca de alimentos para assistir os jogos. Nós somos o maior doador da cidade de Campinas para as entidades. Então, isso é um trabalho bacana. Mas, como você falou, o trabalho que eu tento fazer lá, que nós, todos os profissionais estamos lá, é esse trabalho de base. Agora vai ter que ser trabalho de formiguinha, ganhar aqui, ganhar ali, para a gente poder voltar de novo a estar entre os melhores. Como é que você vê os polos distintos do vôlei no Brasil todo? Por exemplo, você está falando de Campinas. Então a gente falou de um período que você estava no Banespa, um super vencedor. O Minas é 2000 que você teve. Fui 2000, 2001, 2003. Aí a gente ganhou também lá. Conquistas e tudo mais. Então, o que você tem para dizer para mim do Brasil? Por exemplo, entrevistei aqui a Virna, que veio lá do Rio Grande do Norte, começou lá. Tem polos que estão mais fortes hoje no incentivo e na base do vôlei? Eu acho que São Paulo sempre teve, né? São Paulo, a capital. Não, São Paulo não, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo com equipes que representam muito bem as suas entidades em Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos 5 equipes que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro por São Paulo. Minas agora está voltando, sempre teve grandes sucessos também, mas Minas também está com 5 equipes também disputando o Campeonato Brasileiro. Temos a equipe em Santa Catarina, e que estão... Um local que eu acho que a gente tem que faz falta e que a gente precisa mesmo de entender o porquê, é o Rio Grande do Sul. Sempre teve grandes atletas que saíram de lá. Se você buscar os maiores atletas de seleção brasileira,
sabe, a equipe da seleção sempre teve 2, 3, 4 gaúchos, né? Sabe, que eu acho que o Sul é um celeiro de atletas. E não tem revelado. Não tem ninguém, não tem nem time lá agora. Então isso é uma tristeza. Eu não sei qual é o problema, enfim, não sei se é político, se é econômico, incentivo, mas é um polo que faz falta para a seleção brasileira, para o povo brasileiro, que surjam atletas de lá. Então é um local que sempre revelou grandes atletas, é o Rio Grande do Sul. Tá difícil montar um time hoje no Brasil, em termos de recursos, de apoio? Sempre é difícil porque, economicamente, o país passa por uma situação muito complicada. Então a gente tem que mas, sabe, é entender que através, sabe, até falando aqui mesmo, porque eu acho que as empresas têm que entender que o esporte é um caminho também, em todos os sentidos, de retorno de mídia, de retorno de publicidade, e que entender que é um caminho também. Tem os projetos sociais, que eu acho que é importante, os incentivados também, quando você não coloca o seu imposto de renda ali, volta de novo, né, para o seu projeto, é importante. Eu acho que o caminho tem que ser isso. Então eu acho que os grandes empresários, acho que tem que entender que o esporte é um caminho também de caminho de sucesso da sua empresa. Você falou de inclusão desse projeto que vocês têm em Campinas, isso é fundamental. É fundamental. Né? E todo torcedor, telespectador, assinante, seja lá o que for, vê isso com bons olhos. Muito, eu acho que... E vira um grande torcedor, né? Muitas vezes, Pietro, a gente vai nas empresas, as pessoas ficam mais assim, de olhos assim, vidrados e interessados quando a gente fala do social. Né? Sabe, óbvio, né? Eu vou te falar uma coisa aqui que quero que você... Essa é uma marca do vôlei. Quero que você entenda, né? Eu acho que eu sou tudo que eu sou hoje, eu sou por causa do vôlei, economicamente, minha família, o meu caráter, tudo que eu cresci. Enfim, eu agradeço de joelho todos os dias tudo que o esporte me deu, que o vôlei me deu. Mas eu vejo hoje o vôlei, o esporte, de uma forma diferente também. Eu acho que essa parte social é muito importante. O esporte é importantíssimo, porque... Ser um Maurício da vida, poucas pessoas conseguem, mas quando você tem o social por trás e você vê o quanto você pode ajudar uma quantidade, a comunidade, é muito lindo isso. Por que você se tornou esse cara, Maurício? Foi Deus, cara. Acho que foi Deus. Um cara tão vencedor. Eu acho que foi Deus, cara. Eu acho que eu agradeço a Deus mesmo, porque eu acho que óbvio, né? Todo dia eu agradeço a Deus por tudo, porque... sinceramente, eu sei, eu tinha talento, mas eu me dediquei. Trabalho, eu acho que tudo, mas muita gente faz isso, sabe? Mas Deus me pensou, falou, cara, você vai ser o escolhido. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso, porque não posso me perder nisso, sabe? E entender que eu sou uma peça que eu tenho que falar, entender e mostrar para todos o quanto o esporte é importante, o quanto ele é agregador, o quanto o esporte, o que você aprende dentro do esporte para a sua formação de caráter, de cidadão, de uma pessoa melhor. Então eu tenho uma missão ainda. Você entende que você tem um reconhecimento justo pelo que você representa para o esporte brasileiro? Em todo o Brasil, andando pelo país? Eu sim, eu agradeço, cara, eu acho assim, porque até hoje eu acho que vai fazer quase... 34 anos da medalha, a minha primeira medalha olímpica, né? Depois eu fui de novo campeão. Mas assim, eu acho que sim, eu acho que eu tenho essa gratidão pelo reconhecimento do povo brasileiro até hoje, onde eu vou, as pessoas, sabe, elas me reconhecem nesse sentido de me agradecer. Cara, o que você fez pelo esporte, o que você fez pelo voleibol, o quanto que você representou o país. Então para mim está tudo certo, está tudo ótimo. Eu estou te perguntando isso porque é uma acusação, às vezes até uma autoacusação, de que a gente não valoriza, a gente não cuida bem dos nossos ídolos. Por isso que eu te perguntei com relação ao Brasil. E com relação à Itália, quando você vai para a Itália, como é que é o reconhecimento pelo que você fez no vôlei mundial? E você venceu a Copa da Itália e tudo mais, você ganhou lá também. Lá é muito legal. Muitas vezes, assim... Eles me convidam, mandam tudo para poder ir lá, eu vou, e aí aí chega, aí o ginásio parado, aí eu entro no ginásio, e aí tem aquele reconhecimento, aquela homenagem. Alvoroço. Cara, eu acho tão bacana, cara, um brasileiro chegar lá e ter esse alvoroço, ter esse reconhecimento, essa homenagem, e é muito bacana, e eu
É muito, muito legal mesmo, sabe? Até me emociono porque é muito legal. E aí, em 2012 também, eu fui para o Hall da Fama nos Estados Unidos, fui reconhecido também no Hall da Fama. Então, eu acho que eu tenho, Eu ia passar por aí. eu tenho muito mais do que eu mereço, eu acho. Você não ficou surpreso, né? No Hall da Fama. Ah, eu fiquei, cara. Qual era a A expectativa? expectativa muito grande, porque algumas vezes eu já tinha sido indicado Indicado. e não tinha sido concretizado, vários anos indicado, e aí quando eu recebi essa homenagem, e essa confirmação, eu fiquei bem feliz. Você está entre os melhores do planeta, do mundo, então você está ali, enfim, então, você literalmente é um dos melhores do planeta. Você se emociona falando disso, É né? muito legal, cara. muito Você legal. fazer a coisa que você ama fazer, se dedica a fazer, e você está entre os melhores do mundo, do planeta. Você ser melhor da sua rua já é legal. Aí começa, né, da rua, do time, da cidade. E, cara, eu fui um dos melhores do mundo, né? Então é muito gratificante. Deus que me proporcionou tudo isso. Maurício, passam tantos atletas por aqui, já tive a oportunidade de conversar com tanta gente e falar de conquistas, de alegria, de momentos legais, e alguns às vezes passam por um banco de reservas. Você conheceu o banco de reservas na sua vida? Olha, foi poucos sabe momentos. Onde fica? Poucos momentos eu estive no banco de reserva. Porque eu sempre priorizei estar em quadra jogando o tempo inteiro, enfim, eu sempre me dediquei e fui destaque, enfim, dentro de quadro. Poucos momentos foi no começo da carreira, onde tinha o William ali, e no final também, nos 2 últimos anos também, eu estive ali no banco de reserva representando o Brasil, mas de uma outra forma. Nos extremos, Giovani, início e fim. Início e fim. Durante a minha carreira, foi muitos anos, o tempo inteiro ali jogando. Foram alguns jogos no banco Por de alta reserva. exigência sua. Né? Eu o tempo inteiro. Isso era uma coisa que eu me cobrava muito, sabe? Eu estava o tempo inteiro aí querendo me entregar e as coisas, eu sempre me entregava, me dedicava, e quando a coisa não dava certo, assim, eu me cobrava muito. Não sei se isso é bom ou ruim, mas para mim foi muito bom. E porque eu tive muito mais vitórias do que derrotas. Né? Você tem alguma coisa para me contar assim, de bastidores de Olimpíadas, de reunião de atletas com técnico, ou de um jogador que te procurou para falar, Mauricião, aqui em 92 estamos ganhando tudo, mas será que nós vamos chegar lá? Aquela coisa de agonia, de expectativa. Alguma Pedro, coisa assim, que você pode me contar? assim, literalmente, assim, pontual não, mas não. Com certeza várias conversas existiram. Quando a gente chegava na Olimpíada de Atlanta, não só com o vôlei, a gente querendo aquela expectativa de ser bicampeão olímpico naquele momento, e tivemos conversas duras no time, de outras modalidades, do basquete masculino, do feminino, da natação, qual era o caminho para poder ser campeão olímpico. Tá. E agora, esse momento agora, não se perder numa Vila Olímpica, porque são 10 mil atletas e você se perde só gente bacana. Precisa de foco. Tem que ter foco. Então, você era o cara que falava em Atenas, falava, do grupo. Era o cara que falava. Falava, estava eu e o Giovani. As pessoas paravam para ouvir. Naquele momento ali, Giovani e eu, eram os jogadores mais experientes ali de Atenas no segundo título olímpico. Acho que essa importância também, essa química também dos jovens com os veteranos também, acho que foi muito importante. Mas é isso, cara, eu acho que faz parte do processo, sabe, Pedro? Você, no começo, você busca essas conversas, depois você é um cara que você vai se posicionar. Isso é um caminho natural quando você está tanto tempo na sua profissão. Né? Quem foi o levantador que você viu do Brasil depois que você parou e falou, esse cara vai longe? Olha, eu acho que depois que eu parei de jogar, né, eu joguei 5 Olimpíadas, depois veio um que jogou mais 5 Olimpíadas. O Bruninho está aí, né? Tá aí até hoje. Então é um cara que se dedica, eu acho que é um cara que que eu vejo, sabe? Que agora hoje eu estou no dia a dia com ele, eu vejo o quanto ele é comprometido, ele é dedicado,
pode não ter tanta habilidade, mas quando você vê que ele é um jogador que mais venceu no Brasil, no mundo, enfim, porque ganhou todos os títulos e ele faz por onde, sabe? Então é um cara que é um exemplo de atleta. E de seleção? A relação dele com a seleção? Espetacular. Eu acho que ele sofreu muito, porque por ser filho de quem é, Vera Mossa e do Bernardinho, chegou um pouco desconfiado, as pessoas desconfiando dele, e depois ele teve que provar dentro de quadra também o quanto que ele era importante, ao ponto dele virar o capitão do time. Então, ninguém é capitão por acaso, então ele tinha muito a contribuir com aquela geração que foi campeã em 2016. Aí, o Bruninho está com quantos anos hoje? 39, 40? 39, 40 anos, né? Agora parece que ele parou de jogar, agora tem que ir uma outra geração. Parou de jogar na seleção, parece. E agora tem uma outra geração. Não dá para pensar aí. Ele em seleção. Né? Quem que é o levantador da seleção agora, hein? Hoje ele está com o Cachopa, que foi reserva do Bruno durante muitos anos, os 2 ciclos olímpicos, e o Brasília. É um jogador habilidoso, mas eu acho que ele tem que ainda ter uma rodagem maior para poder colocar nas costas aí o peso de uma seleção brasileira. Sem te colocar em situação difícil, você técnico da seleção, Cachopa ou Brasília? Cachopa. O Brasília, eu acho que ele chegou, é um cara que pode crescer também, mas eu acho que pela experiência do Cachopa, habilidade, enfim, eu acho que o Cachopa está ali. Título olímpico, o mais espetacular que você escolhe? Com certeza. Olha, as pessoas vão falar, é difícil. Não. Eu acho Barcelona, com certeza, que foi um divisor de águas. Foi uma coisa espetacular, mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente, mudou a vida do voleibol, mudou a vida da modalidade, mudou a vida em relação a tudo. Mas ser campeão olímpico também em Atenas foi a consagração de um sonho, ser bicampeão olímpico, mas se tiver que escolher, com certeza Barcelona. Barcelona? A responsabilidade maior, ser levantador ou presidente? Não, ser levantador, carregar aquela... É mais difícil? É mais difícil, porque todas as bolas passam pela sua mão, você tem que decidir frações de segundo, você é um técnico dentro de quadro, você é o cérebro da equipe, enfim, ser levantador não é fácil não, tem que ter casca grossa ali. Presidente é moleza, né? Vamos pro bate-pronto? Bora. Uma reta final aqui do nosso bate-papo. Eu estou tão feliz do Maurício vir aqui na nossa cafeteria, cara. Que baita privilégio, amigo. Bom, eu estou muito feliz, cara. Que delícia. Que honra. Bom, vamos lá. Mais de 500 jogos, né? Mais de 500 jogos pela Seleção Brasileira. Eu sou o recordista de jogos pela Seleção Brasileira. Joguei durante muitos anos, acho que tem uns 580 jogos pela Seleção. Como é que faz para eleger um jogo, hein? Você não vai me falar isso. Acabei de falar. Um jogo. Acabei de falar. São vários, cara. Mas, assim, vamos pular essa? Não, emocionalmente, Brasil e Estados Unidos numa semifinal da Olimpíada de 92. É a sua melhor partida? Não sei se foi a melhor, mas emocionalmente foi a partida mais difícil que eu vivi. Eu apostaria que você ia falar esse jogo. Apostaria que você ia falar esse jogo. E a pior? Pior foi... Eu tive algumas, eu tive duas, assim. A nossa... na Olimpíada de Atlanta, nós contra a Iugoslávia, que foi uma derrota, que nós não brigamos penal, e nós e a Argentina na Olimpíada de Sydney. Sydney, na Austrália. Foi. Melhor jogador que você atuou junto, do teu lado? Assim. Foi o Carlão. Carlão? O Carlão foi o melhor jogador. É um cara que, você fala que ele é um pouco falado, sabe? Porque se você buscar aí melhor por fundamento, não seria ele, seria, sei lá, melhor bloqueador, o Gustavo, melhor saque, Marcelo Negrão, passe, o Escada, atacante, o Giba. Mas, para mim, o mais completo foi o Carlão, que foi o nosso capitão da Seleção Brasileira. Eu tenho uma aqui que... Você já sabe qual é a pergunta? Talvez você não responda, só se eu mudar ela. Eu já sei. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Você tem quantos anos de vôlei? Eu tenho 20... De Seleção Brasileira, 24 anos. Eu sei que você sabe. Então, você vai fazer mesmo assim?
Não. Eu tô pensando em mudar. O quadro chama-se Bate Pronto. Vambora. Vambora? Vai. Zé Roberto ou Bernardinho? Ué, o que eu mais respondo na vida? Não vale ficar de costas pra câmera. Não, sinceramente, cara. Olha, Era essa que você tinha pensado? óbvio. Olha, sinceramente, cara, são dois espetaculares técnicos. Eu acho que eu vivi fases maravilhosas com os dois. Os dois são competitivos, sabe, competentes. Pode ficar em cima do muro ou não? Claro que pode, Porque, cara, são os dois assim que eu fui muito feliz de ter os dois e de ter o Bebeto também, sabe? Bebeto. Então coloca o Bebeto aí, Bebeto, vai. Coloca o Bebeto, Pô, vai. pô. Pronto. O Bebeto não vai reclamar. Não, É difícil, eu é entendo, difícil. eu concordo Porque, com você. cara, eu eles tenho são- mais convívio com o Zé Roberto. Zé Roberto é Mas você vai falar que o Zé pessoal. Roberto é melhor que o Bernardo, porque É. sabe, é muito complicado. Zé Roberto foi meu comentarista, como eu te Então. falei, em Sydney. Vai ser Fazemos espetacular. aniversário no mesmo dia, 31 de agosto. julho. Julho? 31 de É julho. isso aí. Comemoramos juntos lá em Sydney e tantas outras comemorações. É. Enfim, ele, Vambora. Alcione, É isso aí. família, todo mundo. Duelo. Vambora. Duelo agora. Maurício ou Ricardinho? Maurício, joguei Maurício. mais tempo na seleção. Maurício ou Marcelinho? Maurício. Maurício ou Bruninho? Maurício. Eu vou jogar fora isso aqui. Maurício ou Marcelo Negrão? Aí são posições diferentes, né? É. Marcelo Negrão foi o jogador mais espetacular na sua posição. Eu na minha, ele na dele. Eu na minha posição, ele na posição dele. Maurício ou Giba? Eu na minha posição e o Giba está entre os melhores na minha galeria. Assim. Maurício ou Giovani? Então, todos esses que vocês estão falando, eu colocaria na minha seleção. Na seleção. E o Giovani é um deles também. Nauber também? Não, eu acho que o Giba e o Gustavo e o Nauber? Giovani jogaram mais. Jamais. Mais do que você? Não, mais do que o Nauber. Nauber. Maurício, quem jogou mais? Maurício ou Serginho Escadinha, que a gente falou dele aqui, querido? Então, eu vou falar. É assim, em posições eu joguei mais, né? Porque a minha posição, a dele, ele foi o cara mais espetacular que o voleibol já teve. Porque, Pietro, você não consegue entender a dimensão do que foi o Escada na posição dele. Ele foi o melhor jogador do mundo, do planeta, na posição. Ele foi considerado no Campeonato Mundial, foi a primeira vez, sem fazer um ponto, só ali, ó, passando, entendeu? Então fez uma diferença Jogando muito na grande. mão. Entregando. Então ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Vai, Escada. Vai. Então, pô, eu acabei colocando posições diferentes. Aí eu facilitei para você. Você facilitou. Verdade. Maurício ou William? Maurício. Cara, que prazer, velho, estar bacana, aqui. cara. Que Muito legal. obrigado. Fiquei Obrigado. muito feliz. Obrigado pelo convite. Imagina. E é só me convidar que estarei aqui a hora que você quiser. Vamos fazer aquele segundo tempo técnico? Você manda. Boa! Bora. Pessoal, Maurício, o maior do mundo Olha de isso. todos os tempos. Tá dando a honra de estar aqui na nossa cafeteria com a Suprema Bet, veio fazer a visita. Vamos tomar mais um cafezinho Bora, lá? demorou. Vamos nessa? Bora, você manda. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Maurício, até a próxima. Tchau, valeu. turma. Obrigado, gente.